Oi, pessoal, tudo bem? Ah, a Stephanie tá aqui. Que beleza, deixa eu me convidá-la aqui pra... Olá, Stephanie! Oi, tudo bem? Tudo jóia? Obrigada por estar aqui conosco. Claro, desculpa pela correria. Nada, tudo perfeito, no timing perfeito. Ótimo mesmo. Obrigada pela sua colaboração, hein, sua disposição Ah, em estar claro. aqui pra gente conversar. Tá tudo bem, Ah, né? Mas tá tudo bem. dia Só puxado correria de para chegar em trabalho. casa. Ai, um pouco. Hoje eu fui Ah, estar lá às 7 da manhã, então eu tenho que sair daqui 5h20 para chegar lá. É longe. uh, é longe. Meu É. Deus, Stephanie. Bom, você já é bem famosa nas redes sociais, mas eu vou aqui Ih, apresentar. famosa que é? Olha, é o nosso grande orgulho, né? Você sabe que você é um grande orgulho pra gente. É, a Stephanie Ferreira, gente, ela é uma dentista brasileira nos Estados Unidos. Então, é a nossa convidada especial de hoje. Obrigada, Stephanie, por estar aqui com a gente. Então, posso começar a perguntar? Pode. Okidoki. Então, vamos lá. Onde foi que você estudou no Brasil mesmo? Em que Foi na universidade? Que Federal estado? da Bahia. Da Bahia. Eita, coisa Baiana. boa. É muito bom. Terra boa. E então, quando você fez, Stephanie, o Juliano colocou o nome dela é Stephanie. Juliano, Juliano te Muito bom. adora, viu? Super fã. É o nosso colega, gente boa demais. Stephanie, me diz uma coisa: você fez só a graduação no Brasil ou fez alguma pós? Não, eu fiz só a graduação mesmo. Hum, Durante a faculdade eu fiz pesquisa. Tá, então eu tenho 2 artigos publicados e eu depois, tipo assim, no final da faculdade, pro final, não, do final, para os primeiros 6 meses que eu trabalhei, eu fiz uma atualização em prótese. bacana. Isso no Brasil ainda. Isso, no Brasil ainda. Certo. E como foi que surgiu a ideia, assim, de ser dentista nos Estados Unidos? Tá, então, como eu sempre falo, minha história é diferente. Eu nasci nos Estados Unidos, mas eu fui morar no Brasil quando eu era muito pequena. Então, eu cresci no Brasil. E aí, na época, eu namorava e o meu namorado queria se mudar para os Estados Unidos. E aí, eu topei vir com ele, no caso. Só que eu pensei que eu ia para a Flórida. E eu segui uma dentista brasileira, que eu não sei se vocês seguem, tem uma entrevista dela no Estadão, eu sempre falo dela, Dr. Kellen Mori. E foi ela que foi meio que minha inspiração para poder validar meu diploma. Aí eu segui ela no Instagram. E um dia eu acordei e eu vi que ela tinha postado no Instagram que o consultório estava precisando de assistant, né? De assistente. E que de preferência fossem dentistas brasileiros. Aí eu mandei e-mail. No outro dia ela me ligou e em 2 semanas eu me mudei para Nova York. Então meus planos foram Nossa, as dados portas se no primeiro abriram, dia. Exato. né? Aí É que tinha que quando eu ser. cheguei aqui eu resolvi validar, né? Não tem como, tá aqui, tem que validar. Sim, sim. É verdade, com certeza. Então você teve essa fonte de inspiração, né, também. Essa nossa colega que já trabalhava aí. Como é mesmo o nome dela? Dr. Kellen Mori. Ok. Então, agora eu queria saber de ti como foi que tudo começou, assim, o processo em si, para conseguir o registro de dentista. Tá. Então, o processo, eu vou contar o processo em geral, né? Não o meu, o que Tá bom, precisa, né? tá bom. É, aqui tem como você validar. Normalmente você tem que voltar para a faculdade, fazer de 1 a 3 anos, depende para qual estado você aplica. Então, por exemplo, no Brasil é tudo o CRO e é uma regra só. Se você é dentista na Bahia, você pode ser dentista no Rio. Não tem diferença, né? Aqui não, Sim, aqui é tudo muito regulamentado pelo Estado. Então, se você, por exemplo, eu fiz faculdade em Nova York, eu não posso atuar em todos os estados. Tem estado que eu tenho que fazer prova, tem estado que eu tenho que atuar como dentista um certo número de anos antes que eu possa me mudar. Tudo é mais difícil. Gente, eu odeio quando falam que com a cidadania é mais fácil. Me desculpe falar isso, mas isso eu acho que isso as pessoas procuram facilidade. Eu tive que fazer as mesmas provas que quem não é dentista, quem não é cidadão tem que fazer. E tem muita gente no meu programa que não tem cidadania e que está fazendo o processo e que fez o processo, tá? Então, eu acho que se é isso que você quer, não tente usar como desculpa. Eu acho que é muito fácil a gente, assim, simplificar a vida dos outros e dificultar a nossa, quando na verdade a gente tem que confiar no potencial de cada um. Então, eu acho que se você não é sua fonte de inspiração, quem vai ser por você, entendeu? Então, eu acho que você tem que seguir seu coração e fazer o que você acha que é seu sonho.
Mas voltando ao processo, desculpa. Muito bem, Mas gostei. é porque isso me deixa um pouco irritada. Mas Então. Então, o processo. o processo. Então, tudo é muito por estado, entendeu? Então, como você vai vir para cá, procure ver primeiro qual é o estado que você vai querer trabalhar. Se não te importa, então é melhor você fazer assim. Aí você pode fazer por especialização e por voltar para a faculdade, tá? Por especialização é mais difícil, gente. São menos vagas. Você está concorrendo com alunos, estudantes americanos que estão a vida inteira montando o currículo para poder passar pela especialização. Então, realmente é bem mais reduzido, tá? E às vezes você atua revalidando por especialidade, você só pode atuar na sua especialidade e naquele estado que você se formou. Eles restringem mais, entendeu? Depende muito. Então, por exemplo, se você vai fazer orto na Califórnia, por exemplo, você só pode atuar em poucos dos estados, não são todos os estados, e só como orto por um certo número de anos até que você possa atuar em outros estados, tá? Então, eu também não queria essa limitação, porque eu já não tinha especialidade nenhuma no Brasil, e normalmente eles só aceitam especialização se você já tiver especialização no seu país, tá? Então, assim é por especialização, tá? Tá explicado. Todos precisam das provas que eu vou explicar daqui a pouco. Tem como você validar agora voltando para a faculdade. Como? Tem o programa que chama o Advanced Standing, que foi o que eu fiz, o que você volta para a faculdade junto com os alunos que estão se formando. Sim. E tem o AEGD, tá? O AEGD é um programa como se fosse uma continuação da faculdade que eles fazem, que dura de 1 a 2 anos e aceita aluno internacional. Só que nem sempre te garante diploma. Normalmente você vai ter um diploma limitado, que você também só pode atuar naquele estado e às vezes nem naquele estado você pode atuar. Então você tem que pesquisar bastante. Alguns estados aceitam, alguns não. E você fica com o diploma bem restrito, tá? A licença restrita. Então eu também não queria essa limitação porque eu não sabia onde eu ia querer morar. Então eu preferi voltar para ter mais liberdade. Assim, se eu já estou voltando para a escola, eu quero fazer do jeito certo. Eu pensei assim, né? Sim. Eu não queria cortar caminho para depois ter que voltar para trás e fazer tudo de novo. Eu conheço gente que assim, validou por esse programa, só fez 1 ano e agora não consegue atuar em vários estados e está meio que preso, sabe? Então eu não queria essa limitação. Sim. Então, o programa que eu fiz, que é o Advanced Standing, várias faculdades têm, tá? O Advanced Standing são simplesmente você volta e você faz os primeiros 1 a 3 anos de faculdade, os últimos, né? Junto com os alunos da graduação normal. Sim. Tá? Muitos estados não aceitam programas de só 1 ano. Então, olha isso também, tá? O mínimo de 2 anos normalmente é necessário. Ok. Aí agora, as provas que você precisa, pré-requisito para entrar na faculdade, né? Você já sabe agora os 3 meses de validação. Sim. As provas que precisam são... Aqui nos Estados Unidos, eles têm como se fosse OAB, só que de dentista. Então, chama o Boards. NBDE, que é a sigla. Então, o NBDE agora, atualmente, ele está em 2 partes. Um você faz no 3º ano de faculdade e um você faz no 4º ano de faculdade, tecnicamente. Como você é dentista internacional, você tem que passar nessas provas antes de aplicar. Porque, tecnicamente, você é dentista, você já teria que saber esse assunto para poder entrar na faculdade. Sim. Faz sentido? Sim. Mas parece que em outubro eles vão unificar essas provas. E vai ser uma prova só. Ok, esse ano já. Isso. E além dessa, desculpa, tem mais uma prova que tem que fazer, que é o TOEFL de inglês. Que você tem que ter uma nota mínima de 100. Nota mínima de 100. Qual é a máxima do TOEFL? Desculpa, eu nem me lembro mais. Eu acho que é 120. Ok. Então, 100 é bem considerável, né? Um quase native. Mas dá. Sim, sem dúvida. Eu penso como você. A gente se esforçando, né? A gente não tem que procurar arranjar alguma desculpa para nos sabotar. Eu acho que a gente precisa acreditar na gente, porque afinal de contas, se a gente não acreditar, quem é que vai acreditar, né? É isso que eu acho, 100%. Muito bem, muito bem. Então, vamos lá. Ainda do teu processo, né? Assim, vamos lá. Existe porque aqui no Reino Unido, a gente vai fazer a prova, a gente primeiro tem que entrar para a lista de candidatos, envia toda a documentação, daí quando a gente consegue entrar para a lista de candidatos, vai ter um dia marcado para fazer o booking da prova. São detalhezinhos, só para o pessoal saber, né?
Então, Tá. aqui é assim. Aí também é isso? Existe esse negócio? Ou é diferente? Porque eu sei que às vezes tem entrevista. Como é que foi para ti? Então, aqui para você poder marcar para fazer as provas, primeiro você deixa o TOEFL para fazer por último, tá, gente? Porque o TOEFL só tem validade de 2 anos. Então, é melhor você passar nas outras duas provas primeiro, e aí quando você está pronta para aplicar nas faculdades, você faz o TOEFL, tá? Porque senão você vai ter que refazer. E para fazer o NBDE, que são as provas necessárias, você primeiro precisa fazer como se fosse um CPF, um CRO, uma numeração assim, odontológica, que é de graça. Você faz no site do ada.org, é de graça. Aí você vai ter a sua numeração, tá? Chama Dent Pen. Com esse Dent Pen marcado, seu já, você guarda. E aí você tem que mandar todo o seu histórico para outra... É uma empresa de... Como é que chama? Que vai traduzir seu diploma, por exemplo. Vai Certo, juramentar seu diploma. tá. Empresa de tradução. Isso, mas é uma empresa específica. A Hum. empresa é eci.org. Ai, Larissa, obrigada. Vai escrevendo tudo aí, por favor. Ai, a Larissa, que bom estar aqui para dar um apoio, Uhum. gente. Obrigada, Larissa. E aí você entra nesse site do SE e aí você manda Sim. sua documentação e aí assim eles te mandam de volta. E vai ter sua média, vão ter suas notas. E Hum. aí com isso você pode aplicar para sua prova agora. Então Sim. precisa dessas duas coisas primeiro para poder aplicar para a prova. Aí você pode marcar a prova. E essa marcação é difícil, porque aqui, nossa, é um segundo para a gente conseguir, e não tem assim o ano inteiro, são no máximo, por exemplo, para a segunda prova, são 3 vezes ao ano, e, enfim, tem uns detalhes assim, é bem complicado. Aí já não é assim, é mais tranquilo. Não, aqui você marca, assim que você tiver tudo isso, você pode fazer quando você quiser. Você pode Ótimo. repetir também. Acho que se você perder uma vez, você tem que esperar um mês para poder fazer de novo. Eu acho que Ah, só tem isso. hum. Eu não sei se é um mês ou 3 meses que você tem que esperar, mas tem que esperar um tempinho se você perder para poder fazer de novo. Ok. E assim, quantas vezes no máximo a gente pode fazer o teste, o exame, assim, que a gente pode falhar? Eu acho que só depende desse período de um mês que você tem entre Ah, uma é? prova e outra. Eu acho que você pode fazer, eu não tenho certeza. O valor da prova agora, acho que é 650. Uhum. Eu acho que é isso. Ah, alguém falou, tá 3 meses agora para fazer Ah, 3 meses. novamente. Pronto, As então coisas assim, são depende rápidas. desse intervalo. Sim, entendi. Entendi. Então vamos lá. Então marquei a prova. Aí vamos falar agora da prova. Vamos. Muito difícil, claro. Fácil não é É nada aqui fora. muito difícil, tá? Ó, tem alguém que falou que depois de 5 vezes você tem que esperar um ano. Gente, Oh, mas eu acho que não tem que deixar se abalar. Essa Dr. Kellen Moore, que foi minha inspiração, ela demorou 5 vezes para passar na prova. E passou, sabe? olha! Uau! Então eu acho que a gente não tem que Nossa! deixar se abater, né? Que exemplo! Agora eu entendi. Realmente faz todo sentido ela ser sua musa inspiradora, porque Né? realmente ela é um grande exemplo. Que Uhum. bacana! Uau! Ela foi incrível. Ok, nice. O assunto da prova. Aqui, gente, eles são muito apegados a detalhe, porque aqui odonto é meio que medicina os 2 primeiros anos. É bem assim. A gente aprende no Brasil a estudar assim de um modo geral. Você sabe que o ciclo de Krebs, por exemplo, produz isso. Eles querem cada enzima, cada produto de cada. É muito detalhado e eles querem esses detalhes. Então, eu, pelo menos para mim, eu achei super difícil. Achei difícil aprender tudo em inglês, porque você já não aprende assim específico no Brasil. Quanto mais agora para aprender específico em inglês. Achei mega puxado, mas assim, não é impossível. A gente vai, eu tô aqui de prova. Várias pessoas já passaram. A Dr. Moore demorou 5 vezes e passou. Então, assim, Ah, não é difícil. Para estudar, eu entrei nos grupos do Facebook. Sempre, gente, qualquer prova que você tiver aqui nos Estados Unidos, sempre tem grupo do Facebook. Eu tenho certeza que em Londres também, né? também, mesma coisa. Aqui tem duas provas, né? Tem a do ORI e do LDS. Então, nos grupos é que a gente, assim, discute questões. E eu até já participei de grupos dos Estados Unidos também, porque para a parte um tem muita coisa que vocês estudam que cai nas provas aqui. Ah, interessante. E aí eu cheguei até a olhar um pouco da matéria de vocês também. Às vezes tinha umas discussões online, acho tão legal, o pessoal coloca uma questão, aí fica discutindo a questão ali nos grupos do Facebook. Adorei. Ótima dica, excelente. E também vai para o WhatsApp.
Porque aqui a gente faz isso também. Tem os grupos do WhatsApp que o pessoal fica discutindo questão o dia Eu inteiro. acho que tem, eu já vi gente comentando que tem grupo do WhatsApp de estudo. Eu não sei como é a questão de questão, porque eu não participei disso, mas eu sei que tem muita gente que se ajuda, assim, para se incentivar a estudar, né? Sim, sim. Mas os grupos do Facebook é bom porque você encontra gente do seu estado, do seu brasileiro também que está estudando, então você pode fazer assim grupo de incentivo, né? Grupo de estudo é bom. É De ótimo. livro, aqui tem dois. Tem Dental Decks, que é uns bloquinhos de cartas que são mais caros. Eu não usei, tá? E tem também um livro chamado First Aid, que ele é bem grosso. Esse eu usei, tá? Ele é US$ 50 no Amazon, se eu não me engano. Eu comprei ele no Amazon na época que eu fiz. E Sim. entrega no Brasil, porque eu comecei a estudar no Brasil, tá? Olha, que Eu usei bacana. isso. O grupo do Facebook, o First Aid e foco. Muito bem. Quanto tempo mais ou menos você levou para se preparar para passar nessa primeira prova? Eu acho que foi 1 ano. Mas eu comecei a estudar no Brasil. E no começo, quando você começa a estudar, você tá, assim, não tá tão focada, né? Eu fiquei 1 mês eu estudava, 1 mês eu não estudava um Sim. dia, depois passava uma semana sem estudar. Então, eu comecei a estudar depois que eu tava no último semestre, aí isso aqui tinha TCC, eu tava Hum, trabalhando. Então, eu comecei com anatomia dentária, que eu achei mais difícil, porque para começar já com um assunto mais puxado, eu não conseguia focar. Então, eu comecei por algo que eu tivesse mais familiaridade. Como é que fala em português? familiarizada, Isso, que tivesse mais familiarizada. familiarizada. Meu português já tá indo embora, gente. Coisa linda. Aham. Aí Ah, eu preferi começar com anatomia dentária, quando eu estava nessa sim. época de final da faculdade no Brasil. Aham. Aí eu fiquei trabalhando 6 meses, aí eu fui depois para o começo do livro, que foi anatomia. Aí eu fui do começo do livro e seguindo a ordem depois disso. Sim. Acho que foi isso, Então, acredito, né? isso a primeira prova foi mais ou menos um ano, né? Foi mais ou menos 1 ano. Mas assim, quando Ah, eu me mudei para cá, foi que eu realmente sentei e falei, não, eu tenho que estudar todos os dias. Então, a partir do momento que eu resolvi assim estudar, eu marquei minha prova para não sim. ter enrolação mais. Então, para mim, eu funciono melhor sob pressão. Eu não sei você. Tudo, Mas, acho que quase todo mundo. né, eu falei, já gastei esse dinheiro, eu não tenho mais dinheiro se eu perder para pagar de novo. Então, eu vou marcar essa prova que eu estudo, entendeu? Aí eu comecei a estudar. Eu acho Ah, que foram uns ah, 4 meses focadas e aí sim. deu. Mas assim, eu nem terminei o livro. Eu não consegui terminar. Eu deixei meu Nossa, tempo bem apertado mesmo. ai, nossa, mas deu tudo certo, olha, coisa boa, né? Graças a Que Deus, tinha que ser, graças a tinha que Deus. ser, tinha que ser. Mas olha, não é só lembrando aqui, reforçando para as pessoas, esse processo da gente estudar para as provas, não é só o esforço que a gente faz assim, tremendo para memorizar muita informação num curto espaço de tempo, mas é também todo o desgaste financeiro que isso pesa. A gente fica, meu Deus, eu não posso falhar, né? Eu vou perder esse dia, eu não posso. É muita coisa, né? E Alguém emocional e mental. Demais, Nossa. falou tudo. É isso mesmo. E a gente, quando sai da prova, não sei se você sentiu isso, mas eu passei 3 dias assim, fora do ar, tipo assim, drenada. Aham. Não, eu dormia. Drenada. Eu dormia, só conseguia dormir. Aham. Você fica É, muito cansada e mesmo depois que você faz a prova, não dá um alívio porque você não tem seu resultado. Então, assim, eu não me senti aliviada. Eu saí da prova completamente sem saber se eu tinha passado ou não. Então, é aquela incerteza que você não sabe se você continua estudando ou se você espera o resultado sair. É muito é estresse angustiante, emocional. né? Dá uma É muito angústia estresse. enorme, assim. Muito. Nossa, entendo perfeitamente. Foi Sem muito bol, difícil. Se perder, tem que pagar de novo, tá, gente? Eu vi a pergunta ali. sim, É. sim. E sobre você ter trabalhado com outra coisa, ela já falou, né, que ela trabalhou como assistente até de uma dentista brasileira, lá em Nova York. Beleza. Então, bom, Oh, saudades. Luciana Aires, tá vendo ela que comentou, gente? Ela também é dentista brasileira que revalidou aqui em Nova York, tá? que nice. Olha que bacana. Ô, Outra Luciana, musa, obrigada por estar aqui com a gente outra também. inspiração. Eu vou falar com ela depois. Pode Eu quero que a falar. gente... Nossa, a Luciana é Vou maravilhosa. salvar. Vou salvar. O Juliano lembrando aqui para eu não esquecer de salvar. Eu vou Aham. salvar. Então, gente, a gente parou, a gente tá falando da prova, né? Então vamos voltando aqui na nossa linha de raciocínio. Então, primeira prova, beleza, saiu o resultado. Próximo passo. Segunda prova.
Segunda prova. Aí, como lá? A preparação para a segunda prova. Você fez algum curso? Porque aqui a gente, se não fizer curso, não gastar umas boas libras para fazer a segunda prova, esquece, não tem nem chance. Nossa, falando em curso agora que você falou. Na primeira prova, eu conheci nesses grupos do Facebook a Sim. Raquel e eu fiz aula particular. Ela hoje em dia tem curso, mas eu não fiz o curso com ela, gente, tá? Tá. Eu fiz aula particular. Ela me passou o valor que seria aula particular e eu tinha X, então eu só pude fazer o número de aulas que coubessem no meu orçamento. Que muita gente me pergunta se paga o curso ou não. Eu acho que você tem que viver no seu orçamento, gente. Eu não tinha condições, então assim, eu deixava para tirar minhas dúvidas que eu realmente não achava, porque gente, ninguém vai te dar mastigado. Tipo assim, o assunto é esse. Raquel facilita muito, ela te ajuda a focar seu estudo, centrar seu estudo. Sim. Uma aula minha foi só para ela me guiar em como começar a estudar. Então, eu acho que você tem que aproveitar o seu tempo e investir da forma que você consegue investir. Então, assim, se Sim. você não tem dinheiro para fazer curso, entra nos grupos, faz amizade e um vai ajudando o outro, tá? Então, sobre Beleza. o curso, eu queria falar isso. A primeira prova que eu também fiz Muito aula bom. particular com a Você Raquel. fez? Para a primeira prova que eu não fiz, eu até digo para o pessoal, eu digo, gente, eu não faria para a primeira prova, tá? Porque é muita teoria, a gente só precisa, se a gente ler bem os livros e praticar as questões que tem nos livros, né? Porque tem muita questão, tem alguns livros que tem o master, tem questões lá no final do cada capítulo, eu acho que dá. Dá para fazer a prova sem fazer cursos, mas para a segunda prova aqui não dá. E aí, como Aqui é é o que é? contrário. É o A segunda contrário? prova é mais difícil aí? Aqui é. A segunda E prova, a primeira na prova é verdade, mais são difícil. 4. A segunda parte, que aqui é o ORI 1 and 2, LDS 1 and 2. Então, a primeira parte é só teoria, e aí é mais, vamos dizer assim, não vou nem dizer que é mais light, porque não tem nada light nesse processo. É um processo super cansativo e a gente tem que estudar muito. Mas vamos lá, Aham, a segunda parte são 4 provas aqui. E aí, ok. como é que é? A segunda parte aqui... Então, as provas acho que tem 400 questões, se eu não me engano, gente. Tá. Eu acho que são 400. E a primeira prova é mais difícil. Eu achei muito mais difícil, Uhum. porque a primeira prova é mais ciência, assim, bioquímica, micro, tudo com mais detalhe. Então, eu achei mais difícil. Já a Sim. segunda prova é mais focada, assim, endo, orto, restorative. Então, para mim foi muito mais fácil. Eu estudei só um mês para a segunda prova. Eu não estudei. Sério? Uhum. Uau! E Não fiz curso. como essa segunda prova? Porque aqui a gente tem 4 provas, né? OSCE, DTP, EMI e foi que eu pulei? Em Mannequin, né? O Uhum. manequim, que a gente tem que fazer os Não, preparos. E tudo aí, a segunda. teórico. Aí é tudo teórico? Uhum. Uau, ok. Algumas faculdades, quando você é entrevistado, tem prova prática. Tem Tá. entrevista prática. Mas as provas pré-requisitos são todas teóricas. Interessante. Mas É. ainda assim não tira a dificuldade, não tira mesmo. Não, mas nossa, eu sei que manequim é complicado, mas assim, aqui eles pensam da seguinte forma, para quem Hum, for entrevistado também, né? sim, E tiver, por exemplo, prova prática na faculdade, que for entrevistado. Eles pensam o seguinte, eles querem te ensinar da forma deles. Então, eles querem ver que você sabe seguir instrução e que você é uma pessoa calma, assim, confiante, porque assim, se seu preparo não for exatamente do tamanho da dimensão que eles querem, eles não estão importados. Eles não se importam com isso, não estão importados. Senhor, assassinando português aqui live que vai ficar salva, tá? relaxa, a gente Senhor. entendeu. Manda Mas ver. eles sabem que eles vão te ensinar as dimensões que eles querem, o preparo que eles querem. Então, eles querem ver que você tem, assim, a mínima habilidade manual e que Hum, você é confiante no que você sabe e que você está disposto a aprender. Então, assim, não entre em pânico se você tiver entrevista com prática, né? Porque sim, é que eles vão te ensinar do jeito que eles querem, tá? Pode muito ficar bem. tranquilo quanto a isso. Mas a segunda prova achei bem mais fácil, gente. Eu só usei o Hum, Dental Dex. Dessa vez eu comprei o Dental Dex. Mas hum, tem os mesmos livros que tem para a primeira, tem para a segunda. ok, Então, mas você compra específico para a segunda prova, entendeu? entendi. E quanto à prova unificar, que eu sei que tem muita gente que me pergunta isso, eu vou responder. Eu acho que não tem como mudar o banco de dados de pergunta tanto assim, gente. Então, acho que eles vão catar perguntas das duas provas e unificar, entendeu? Eu acho que. Calma, meu celular acaba.
Tá acabando a bateria. Gente, eu cheguei correndo, eu só fiz ligar. Eu nem entrei direito em casa, só sentei Segura, aqui. segura as pontes, pelo amor de Deus, que a gente não pode perder essa live, não. Ela é Meu Deus, nem preciosa. carreguei o celular, tá difícil. Mas eu acho que a prova unificada vai ser isso. Você vai ter que estudar tudo da primeira e da segunda prova, porque até ter essa prova durante uns 2 anos, eles não vão conseguir modificar tanta coisa. Sim, concordo. Então, eu acho que é isso que vai acontecer. Muito bem, muito bem. Então vamos lá. Aí saiu o resultado. Quanto tempo demora para sair o resultado da primeira fase, mais ou menos? Eu acho que as duas demoram no máximo 3 semanas. Eu acho que é isso. Ok, rápido. Ok. Pronto. Aí recebeu o resultado da segunda, também passou de primeira na segunda parte. TOEFL. Ah, ok. Aí vem a parte do TOEFL. Isso. Quer dizer, para você ver, não tem nada fácil. Você tem a nacionalidade, mas ainda assim tem que fazer o TOEFL igual a, né? Tem que fazer tudo. A quem não tem a nacionalidade. Bom, ok. Eu amei o curso que eu fiz pro TOEFL. Eu fiz curso pro TOEFL, gente, porque eu saí daqui na 6ª série. Então, o meu reading é bom, o meu listening é bom, mas o meu writing é horrível, tanto em português quanto em inglês, entendeu? Porque eu não fui alfabetizada direito, assim, nenhum dos dois, entendeu? Então, meu writing é muito ruim. Então, eu tive que aprender a escrever redação. Então, eu fiz o curso chamado Noteful. Que qualquer pessoa no mundo que precisar fazer TOEFL, eu achei esse curso muito bom. Ele te explica direitinho como é a prova, ele me preparou bem. Então, eu indico esse curso também para quem estiver fazendo TOEFL. Bacana, boa dica, obrigada. De nada. Muito bem, então, pronto, são 2 fases, aí já recebe o resultado positivo, daí... Aplica nas faculdades. Tem algumas faculdades que já aceitam que você aplique só com a primeira prova e com o TOEFL, tá, gente? Mas pense que você é um processo seletivo. Aí você está aplicando com as 2 provas, eu estou aplicando só com uma. Você já tem mais preferência, entendeu? Sim. Então, eu acho que vale a pena você investir em fazer as 2 provas. Mas tem muita gente que quer tentar só com uma prova. Eu não tinha o dinheiro para assim, tentar só com uma prova. Eu preferi garantir as 2 provas e tentar ser aceita assim, de primeira, com tudo que precisava, porque se é pré-requisito, para mim é pré-requisito, entendeu? Então, eu preferi seguir as regras, mas deve ter história de gente que passou só com uma prova. Então, eu acho que se você quer tentar e tem dinheiro para tentar, tente. Eu realmente não tinha condições financeiras para tentar, sabendo que talvez eu não ia ser chamada. Entendi. Aí pronto, aí você aplica para as universidades. Aí você aplica pelas universidades como? A gente aqui tudo é muito por estado, igual eu falei, e por universidade. Você tem que entrar no site de cada universidade e ver quais são os pré-requisitos de aplicação. Sim. A maioria das faculdades tem um portal, assim, dos Estados Unidos inteiro, que você aplica por esse portal. Então, você bota toda a sua documentação só uma vez e depois seleciona os programas que você quer aplicar. Mas tem faculdade, por exemplo, eu estava em Nova York. Eu queria a NYU e outra faculdade de Nova York é o Columbia, né? Columbia University. Só que a NYU é por esse portal. O Columbia University não era por esse portal. Então, eu teria que fazer 2 aplicações diferentes. E eu, entendeu? Entendi. Então, eu acabei que eu não apliquei para o Columbia. Eu só apliquei para a NYU porque eu não queria ressolicitar todos os meus documentos e fazer tudo de novo e mandar tudo de novo. Então, você tem que olhar certinho para onde sua faculdade quer que você faça e que você mande sua aplicação. Então, eu acho que depois que você faz tudo, todas as provas, procure grupos no Facebook chamado CAPID. C-A-A-P-I-D. CAPID. Esses grupos são os grupos do processo seletivo. Então, você pode botar suas perguntas lá, eles vão te falar quais são os deadlines para cada programa, o que você precisa, eles vão falar que eles aplicaram para tal programa e foram chamados. Então, para você ter uma noção de como você está no ranking, entendeu? Interessante. Mas eu comecei a ficar muito desesperada, porque tinha gente muito melhor do que eu, porque o povo tem especialização, tem mestrado, tá praticando há 20 anos. E eu olha a autoconfiança, olha a autoconfiança. Exatamente. Aí, quando eu vi que começou a abalar meu psicológico, eu falei, eu não preciso ver isso. Se for para ser chamada, eu vou ser chamada e sair dos grupos. Mas foi muito bom, no começo, ter esse portal para eu saber, assim, tal faculdade já chamou para entrevista, entendeu? Então, nem precisa mandar, sabe? Então, se você quiser um guia, esses portais, esses grupos do Facebook ajudam bastante. Bacana, ótima dica também, excelente. Aí você aplicou para quantas universidades ainda nesse processo? Eu só apliquei para NYU. Só uma? Já sabe, já foi logo assim, ó, direto, vai ser essa. Eu vou tentar só uma aqui, só vai ser essa aqui. Foi assim?
Gente, é porque para aplicar é muito caro também. E eu Ah, não tinha é? dinheiro. É muito caro. Ai, nossa, quanto mais ou menos em média? Eu acho que foi US$ 500 para aplicar. Nossa, é, para aplicar. Depois de você já pagou um horror nas Já provas e todo o processo, mais Aham. dinheiro realmente fica. Entendi. E teve algum critério assim que você, eu vou escolher essa daqui por isso? Algum critério específico? Não, como eu já estava trabalhando em Nova York, assim, eu me mudei para Nova York em 2016. Eu Ah, apliquei em 2017, né? Eu já estava em Nova hum, York, tinha acabado de sair do Brasil. Aí você começa a fazer amizade no lugar que você acabou de se mudar. Você começa a se sentir bem no ambiente que você tá. sim. Sei lá, você começa a se integrar bem no meio que você tá. Eu aluguei meu apartamento, foi super difícil alugar meu apartamento, eu consegui decorar meu apartamento. Eu tava feliz onde eu tava. Eu tava no momento que eu tinha crescido no trabalho, eu tinha virado assistente do chefe, eu tava aprendendo muito com ele. Ele Ah, é especialista em prótese, então sabe quando você tá muito feliz no meio que você tá? E eu falei, eu não quero sair disso agora. Então, sim, meu foco não era aplicar na faculdade mais. Meu foco meio que tinha mudado. Mas como eu já entendi. tinha feito tudo, eu falei, não tem como eu não aplicar mais. Então, eu falei, vou aplicar só porque minha escola dos sonhos e jogo no ar. Se for pra ser, Ai, vai que ser. legal. Aí, ano que vem, eu pensei em aplicar nos Estados Unidos inteiro, sabe? Mas aí eu Sim. acabei que eu fui aceita, eu fiquei feliz. Olha aí. Fez a Mas coisa quando eu certa, fui né? para entrevista, eles falaram assim: você sabe que tem gente com muito mais credencial. Não, eu nem fui para entrevista, eu fui lá só. Aqui nos Estados Unidos, se você mandar e-mail para admissão, eles aceitam que você vá lá conversar com eles. Sim. E é bom até para eles te conhecerem, saber que você tá, assim, na hora que for olhar seu perfil, essa pessoa Interessado. teve. Exato, interessado. Então, quando eu fui conversar com ela, eu cheguei lá, ela falou: mas você é muito nova, mas você não tem especialização, você não tem muita experiência. Você sabe que o povo que aplica tem, assim, 20 anos de formado, tem Bota um pouquinho especialidade. para baixo, né? Assim, cá E entre nós. ela falou, você vai aplicar para Fica um quais pouco. outras universidades? Eu falei, só essa. Aí ela, não, mas você tem que aplicar para outras. Eu falei, mas eu não quero outras, eu só quero essa. Aí ela, olha, mas eu te recomendo você aplicar para outras. Aí na hora, assim, você fica com vontade de chorar, mas eu falei, eu não vou Ai, chorar. ai, Stephanie, Eu falei, eu não vou imagino. chorar, eu vou fingir confiança, por mais que por dentro eu estivesse desmoronando. Aí eu falei, se eu não passar esse ano, eu aplico de novo ano que vem. E fiquei com a cara séria. Aí ela, ok. Eu falei, Gostei. ok, obrigada pelo seu tempo. E peguei e fui embora. Nossa, eu chorava, meu dia acabou. Comprei um Ai. pote de sorvete, assisti filme Oh, romântico pra chorar mesmo. Mas deu certo, gente. Eu fui ai. chamada pra entrevista e pronto. Stephanie, quanto tempo demorou para ser chamada pela faculdade? Nossa, no meu ano, eles chamaram uma semana antes da entrevista. Então, assim, normalmente não é assim. No meu ano, eles estavam um pouco atrasados. Mas eu apliquei, eu acho que em outubro, a entrevista foi em fevereiro. Foi, janeiro eu recebi o e-mail, tá? Mas, é assim, cada faculdade é diferente. É muito diferente de faculdade para faculdade aqui. Sim, sim, É. sim. Ok. Pronto, então passou na entrevista. Bom, você fez a entrevista finalmente, né? Aí quanto tempo levou para sair o resultado depois da entrevista, mais ou menos? Sim. Deixa eu ver. A minha Mais ou entrevista, menos, só para a gente ter eles uma perguntam se eu tive base. prova. Eu tive uma prova teórica, eu tive prova prática na minha, tá? E nesses Já grupos dentro de... depois que você passou na entrevista? Não, na Ah, entrevista. Eles, sério? 3 pessoas diferentes me entrevistaram, cada faculdade é diferente, viu, Mas gente? você já tinha passado nas provas, você ainda vai fazer mais na hora da Não, entrevista? porque, tipo, por exemplo, tinham 10 vagas na minha época. Oh, Chamaram 40 candidatos, se eu não me engano. hum, Então, eles têm que escolher, né, os 10. Aí faz prova sim. prática também. E outra prova teórica no dia, assim, não planejamento, plano de tratamento. Tipo, te deu um caso clínico e você ia fazendo um plano de tratamento de cada paciente, tá? Sim. Mas tem faculdade que não faz, tem faculdade que faz. Tem faculdade que manda você fazer todos os passos, assim, de uma removível. Cada um é diferente. O meu era só preparo de dente e manequim. Ok. Nossa, eu pensava que já tinha sido suficiente as provas que você Não, foi fez, um né? dia inteiro. Foi um dia inteiro de entrevista. Nossa. É, tem umas perguntinhas aqui, só para ver. Aí, depois que você foi aceita, você estudou quanto tempo ainda na universidade? Aí eu fui aceita, fiz 2 anos. Uhum, ok. Bom, sobre os custos com a faculdade, com financiamento. Tá. Gente, essa parte eu também não sabia. Eu fui fazendo as provas
sabendo que eu não tinha dinheiro para entrar na faculdade, mas assim, eu fui fazendo. E eu descobri, quando eu passei, né, que a faculdade te dá um papel que te ajuda a você pegar empréstimo. No meu caso de ser cidadã, a única coisa é que meu empréstimo conseguiu ser pelo governo, então os juros são menores, mas ainda são altos. Sim. Essa é a única diferença. Quem não tem cidadania, assim que você aceita na faculdade, a faculdade te garante visto de estudante. E Uhum. você, com esse papel que a faculdade te dá, você vai em um banco privado e o banco privado te dá um empréstimo. Só que com juros mais altos, e você precisa de alguém que assine por você, que seja cidadão. Que, assim, caso você não consiga pagar, é um sponsor, né? E Uhum. na época, eu achei que eu não sabia de nada, gente. Eu fui fazendo sem saber de nada. Eu falei, ai, quando eu chegar nessa fase, eu me preocupo. Tipo, agora a minha preocupação é a primeira prova, eu vou passar. Foi Aí melhor vai assim, eu acho, né, Stephanie? Foi a. é muita pressão, não tem como. Se você ficar pensando em todos os detalhes, você acaba se desestimulando com o processo, Uhum. entendeu? Concordo, concordo. É muito estresse mental. Então eu falei, cara, eu sei que eu não tenho dinheiro já, mas eu tenho dinheiro para a primeira prova, então eu vou fazer. Tipo assim, cada coisa na sua hora, né? Muito Aí, bem. Eu acho que é uma boa estratégia. eu Muito acho bem. também. Ajudou a, assim, me tranquilizar. Sim, Então, eu achava que eu ia precisar desse sponsor também, e eu não tinha. E tá. aí, alguém me falou uma época que tem empresas privadas americanas que também assinam por você e te cobram também mais juros em cima do seu empréstimo, tá? Sim. Então, para quem também não é cidadão, para quem não tem green card, então, a faculdade te dá visto e facilita o seu processo de empréstimo, tá? Para financiar a faculdade, tá bom? Legal, boa E aí notícia, você né? tem, eu acho que você tem 20 anos para poder pagar de volta, tá? E nem demora tudo isso, gente. Se Deus Maravilha. quiser. Se Deus Ah. quiser. Eu tô contando com isso. Stephanie, ó. Stephanie, nos 2 anos, esses 2 anos, assim, você é como se você tivesse entrado faltando 2 anos para concluir o curso da Universidade Americana. Isso. Aí Então você você vai ser entra. tratado igualmente como os alunos que já estavam lá no curso de odontologia dentro da universidade, não é isso? Isso. Eu sei que Não vai tem ter nada. faculdade que separa. Eu acho que a BU, University Boston, separa e bota só os. Porque eles têm um grupo grande, eu acho que são 60 alunos que eles aceitam. No AU, na Sim, minha época, eram só 10, agora acho que eles abriram para 20. Então, sim, na NYU eles juntam com todo mundo. Então você acaba fazendo parte do grupo normal de estudante, você entra e é normal, você é tratado normal. Tem professor que nem sabe que você é internacional, porque a NYU, por exemplo, Nova York é uma cidade muito diversa, tem muita sim, diversidade. Então, eles nem sabem que você é internacional, você que tem que falar às vezes, mas sim. assim é mais para você poder saber como funciona a faculdade, que às vezes o professor fala alguma coisa como se você soubesse, você fica, não Sim. sei, não tô entendendo nada. E vem cá, aí vocês pagam por ano a faculdade, como aqui, que é assim. No Reino Unido é por ano, então é em média. Quanto foi, por exemplo, para você? O custo é diferente para quem é cidadão ou para quem não é? Porque existe às vezes né, essa diferença de tratamento. Você lembra dos custos, mais ou menos, para o pessoal saber, ter uma Eu, ideia? eu fiz na NYU, que é uma das mais caras, né, gente? Mas, Oh, ok. assim, Hum, por faculdade, você consegue faculdade que é muito mais barata. A hum, NYU, acho que foi 100 mil por ano. ok. Só para a gente ter Tá? uma noção. E Tá, ainda Zé? tem o valor que eu peguei de auxílio moradia, que eu achei que eu tava rica, né? Então. Mas isso Achou que é estava uma aí, é bom. preocupação de cada vez. Quando eu chegar nessa fase de pagar, me preocupo, entendeu? Tá incrível. É uma Perfeito. preocupação. É esse espírito que eu acho que dá, sabe assim, é um encaixe perfeito ao espírito que a gente precisa ter aqui fora. Para ter Porque equilíbrio aqui é é, muito estresse. Gente, até viajei com esse dinheiro. Não dá pra. Tem que manter a calma de alguma forma. Não dá. a gente tem que ter alguma mental health na história, né, para poder andar. A saúde Aham. mental é fundamental. Tá certíssimo. Então, eu tenho uma curiosidade. Assim, então, falando ainda, vamos lá. A faculdade, 2 anos, pagou por ano, terminou os 2 anos, beleza. Estamos lá com o certificado, né? Aí vai fazer a inscrição, vai se registrar e tem que pagar mais um bocadinho. É assim aí? Que é Isso. assim? Aham. Para você conseguir licença. Mas no Brasil também eu acho que eu paguei depois que eu me formei para conseguir minha licença. É normal isso, né? Você paga. Sim, sim. Aí você Aqui nos lembra mais ou Estados menos Unidos. quanto foi para a licença, para tirar a Eu, licença depois que terminou o então, curso? aqui em Nova York, gente, para você atuar como dentista depois que você acaba a faculdade, dentista normal, não é porque eu sou internacional.
sim, Até estudante que é cidadão, que fez os 4 anos inteiros. Eles têm que fazer para Nova York. Como eu falei, cada estado tem sua regulamentação. Nova hum, York exige que você faça 1 ano de residência hospitalar ou que você trabalhe 2 anos fora de Nova York e volte depois. sim, Então, eu não posso pegar minha licença em Nova York ainda, e é por isso que eu estou fazendo residência hospitalar. A ok, residência, eles me pagam um salário. Então, é melhor, porque eu não estou tendo dívida. Não é um salário de dentista, assim, idealmente, mas você vive bem com esse salário, tá tranquilo. sim, sim. Ainda mais para quem estava endividada, tá lindo saber que eu tô ganhando. É pagando as contas, né? Ainda não tá fazendo festa, não. Ainda não tá. Entendo Ah, perfeitamente. a gente Entendo faz mesmo. festa com pouco mesmo. Aqui você vive bem com pouco, graças a Deus. Aqui não precisa de muito para viver bem. Bom Esse que é um... deve ser assim também, né? Sim, sim, Aqui. também, mesma coisa. Um assalariado aqui vive ok, né? Yeah. Não, não Uhum. é exagero, assim, mas é bem assim, vive ok. Não falta, o básico tem e tudo de boa qualidade, isso é Exato, verdade. exato. Uhum. Então, eu tô fazendo esse ano de residência, mas se eu quisesse trabalhar na Flórida, eu já posso. Eu peguei minha licença da Flórida, então não vou trabalhar Nice. na Flórida, mas eu quis ter a licença porque a Flórida é super chata para licenciamento. Então, é melhor sempre se você achar que algum dia você vai querer Hum. trabalhar na Flórida, que você pegue de início, tá? Aí, Sim, eu acho que o da Flórida foi US$ 400. A licença da ok. Flórida. US$ 400. E assim, falando agora sobre, alguém falou aqui sobre higienista, falando no geral, porque aqui a gente tem, essa vai ser a minha última pergunta, porque a gente está com o tempo um pouco limitado, eu já estou vendo aqui o relógio e eu quero poder salvar, Tá. tá? Então, assim, aqui a gente tem diversas profissões da saúde bucal, né? Nós temos a dental nurse, mas quem não tem a formação de dental nurse pode trabalhar como trainee dental nurse. Tá? Então, vai ser uma pessoa que não é registrada no conselho daqui, mas que ela pode trabalhar e o salário não é tão bom, tipo, aqui paga-se por hora, é a metade de um pouco mais da metade, às vezes, de uma dental nurse qualified, no caso, que Dental fez. nurse é tipo um assistente. Isso, a dental nurse é assistente de vocês. Engraçado, é tudo em inglês, mas tem os termos diferentes. Aqui pra gente é Ah, dental nurse, para vocês é assistant, né? dental assistant. Aham. Pronto. Então, aí tem outras profissões. Tem a dental hygienist. Vocês têm aí a dental hygienist? Tem, a gente tem dental, é quem faz limpeza, né? Raspagem Isso. superficial. Uhum, a Aí, gente para ser dental hygienist aí, é muito complicado, porque eu sei que é uma graduação, como é aqui também. Aqui são 3 anos de estudo, a pessoa faz a graduação e consegue o registro. Mas também tem outras vias, que eu vou até fazer uma live depois sobre isso, que tem um assessment, que é possível fazer, sem ter que fazer provas, é possível a gente conseguir ser uma hygienist aqui. E aí, como é que é? Muito complicado essa parte? aqui você tem que voltar para a faculdade também. Então, como eu queria Oh, voltar para a faculdade para fazer odonto, eu achei que não valia a pena pagar a faculdade 2 vezes. Então, achei melhor me jogar logo no mais caro e fazer o na que eu queria fazer. E o que você já era, Então, né, Stephanie? Você já é dentista. A gente tem que dentista, lembrar isso. A gente é dentista. A gente pode estar num lugar que a gente não tem o registro, mas em qualquer lugar do mundo que a gente vá, a gente é dentista. A gente não pode esquecer disso, né? isso. Só que eu acho que na Flórida, eu lembro que na época eu estava pensando em ir para Flórida, lá você só precisa Hum. fazer prova para ser hygienist. É só uma Ah, prova que faz. só uma prova, Mas para ser dental assistant, tá? tem alguns. É por estado também, gente. Tudo é por Tá. estado. Por isso que eu falei, na Flórida você pode ser dental hygienist só Sim. com prova. Então você tem que olhar a regulamentação do estado que você tá. Para ser dental assistant, tem alguns estados que exigem curso e tem outros que não. E alguém já me falou que tem como fazer esse curso online, tá? Ah, isso é bom. Aqui em Nova York eu não precisei fazer curso, eu já comecei a trabalhar desde o primeiro dia como dental assistant. E aí não precisou fazer curso mesmo, no seu estado é tranquilo. Mas tem Não. outros estados que precisa fazer o curso, e aí deve ser em média 1 ano, né? Eu acho que Não deve ser deve um ser ano. barato, né? E não deve ser muito Aqui é barato também, barato. não, né? Não tem nada Aqui é barato barato. aqui fora. Mas assim, é bom você ter no seu currículo que você trabalhou como dental assistant, porque ou então até que você só trabalhou de graça, que você não precisa fazer o curso. Você auxilia, tipo Uhum, assim, você ficou lá de ajudante, que aí você não precisa fazer curso e qualquer dentista vai querer. Mas sim, porque mostra que você quis ficar na sua área quando você for aplicar para a faculdade, entendeu? sim. E É você muito faz bom. contato porque você vai precisar de carta de recomendação. Então, você ter carta de recomendação de dentista americano é muito importante, gente. Bacana, ótima dica, excelente. Aqui também não é diferente, não, nesse aspecto. A gente não só ganha
a experiência de como é tratar, por exemplo, o paciente inglês aqui, né? E para vocês, no caso, o paciente americano. Porque existe, não é, tem muitas diferenças, né, Stephanie, assim, do atendimento, né? Se a gente for comparar com o Brasil. Tem uma série de coisas que uma série de guidelines que a gente tem que seguir, e a gente tem que saber tudo, né? By heart, a gente tem que realmente ter um conhecimento a fundo do sistema. E sendo um assistant, no caso aí, aqui dental nurse, a gente aprende bastante, né? Muito mesmo. A gente vê isso, eu não sei para você, mas para mim ajudou muito, está ajudando a ganhar mais autoconfiança para quando chegar a hora, no caso aqui que eu tenho que fazer provas práticas e eu tenho que interagir com o ator, né? Que a gente tem isso na segunda fase de prova. Então, assim, o fato de ganhar experiência como trainee dental nurse, que aqui, no caso aí, assistant, que vocês não têm essa diferença, né? Se é trainee ou se não é, ou tem. Tem alguma diferença? Não. Pois aqui já tem. Eu não sei. Tá, aqui já tem. Talvez no teu estado, né? Enfim. Mas aqui tem. São coisas que, assim, eu não tenho, assim, domínio total sobre o assunto. Eu conto um pouco minha experiência e o que eu acho que eu sei, tá? Então, se eu souber diferente, me avisa, comenta aí, tá? E eu acho que ser assistant me transformou numa dentista 50 mil vezes melhor. Me ajudou muito a ter mais confiança, a saber falar com o paciente, a saber comunicar com o paciente. Sim. Até plano de tratamento. Você tira o raio-x ali pro dentista, você já olha, você já sabe. Então, sim, assim, me melhorou muito como dentista. Eu acho que vale muito a pena. Você aprende. Agora, eu acho que vale a pena se você trabalha para dentistas bons. Isso também é importante. Então, eu acho que você tem que procurar trabalhar com pessoas. Ó, meu celular. Querendo acabar a bateria. Opa, vamos lá. Eu acho que você para concluir, trabalhar com pessoas que você já está como dental assistant. Você não está como dentista. Então, trabalhe com alguém bom que vai agregar ao seu futuro, sabe? Não entra só para trabalhar e sair assim. Sim. Não vale a pena. Então, pense que você vai precisar de uma carta de recomendação, tem que ser alguém que é importante. Pesquisem os professores da faculdade que você quer ir, tenta trabalhar no consultório deles. Procura tudo isso. Excelente dica. Nossa, incrível. Eu acho que é isso mesmo. Networking é tudo. Aqui nos Estados Unidos você tem que conhecer gente. Verdade. Assina embaixo, Stephanie, eu penso da mesma forma. Você falou muito bem. É isso. Então, a gente já vai finalizar. Você gostaria de falar mais alguma coisa? Essa última pergunta aqui. Claro, fica à vontade. Para quem não é cidadão e faz a revalidação, é fácil visto de trabalho? Gente, assim que você passa na faculdade, a faculdade está visto de estudante, né? Aí você forma, você tem 2 anos, alguém vai te contratar. Sempre te contratam, gente. Tem várias pessoas da minha faculdade que são internacionais que estão fazendo isso. Eles ganham visto de trabalho durante 2 anos. E aí, essa empresa dá entrada no green card deles. Faz sentido? E aí, você vai ganhar um pouco menos do que você ganharia, mas, assim, você está ganhando seu green card, entendeu? Vale a pena. Excelente. Várias pessoas fazem isso. É bem normal. Podem ficar tranquilos. Meu português está... difícil. Tá ótimo. Deixa de coisa, tá excelente. O importante é conseguir entender, mas acho que tá todo mundo entendendo, né? Tá demais, excelente a sua explicação, maravilhosa, Stephanie, maravilhosa. Você tem mais alguma coisa que você gostaria de dizer antes da gente concluir? Algum conselho para dar para quem vai, né, seguir os seus passos, algo assim? Eu acho que muita gente vai tentar te colocar para baixo. Muita gente, isso é normal, muita gente vai falar que é muito difícil, que você não vai conseguir. Assim como me disseram, e eu acho que é igual você falou, e é o que eu acredito muito. Se você não confiar... Assim, falar em inglês é difícil falar, mas se você não for confiar no seu próprio taco, tipo, se você não torcer por você, quem vai torcer por você? Eu acho que a gente tem que ser sempre o nosso maior, motivator. Então, eu acho que você tem que... Tem dias que vai ser difícil. Esse ano que eu apliquei, gente, foi um dos anos de maior crescimento da minha vida e foi um dos anos mais difíceis. E é assim que a gente aprende, cresce e consegue o que a gente quer. Saber sempre que tá dando o máximo de si. Seja gentil com todo mundo, que você nunca sabe quem você vai precisar, tá? E assim, cara, se é o que você quer, vá. Não fica ouvindo coisas contrárias. Ou então, aceite o que as pessoas têm para te dizer, dizem apenas sobre eles. Então, isso é reflexo do que eles não acreditam, o que eles estão passando. Então, eu acho que você tem que ser conhecedor da sua verdade e do seu potencial. E é isso, eu acho que não deixa ninguém te abater, porque a vaga é sua se você acreditar que Com licença. Amei, Stephanie, você arrasou. Muito obrigada do fundo do coração. Rápido o tempo, eu nem vi
Foi passando. rápido. É, mas eu também tô preocupada porque sua bateria tá caindo e eu quero saber. Eu não vou mentir, eu tô sendo honesta. Olha, amiga, muito obrigada, de De coração, nada. sabe? Você é maravilhosa. Obrigada pela sua humildade, sua disponibilidade, todas as suas palavras. Eu tenho certeza que você vai muito mais adiante. Isso é só o Ai, Deus te começo. ouça. Vai, Deus te vai sim, ouça. você vai ver, tá? Meu Tá, amor, um beijo grande, tá? tá. E até a próxima. A gente se Gente, me vê, mandem se um fala. feedback do que faltou falar, tá? Pra eu saber o que vocês acharam. Cada vez que eu vou fazer nessa live, eu vou lendo o que vocês estão escrevendo e vou melhorando um pouquinho, tá? Ai, que linda. Me mande Obrigada, feedback pra Stephanie. melhorar, tá? E vamos lá, gente, Obrigada a seguir a você pelo Stephanie aqui no convite. Instagram. Todo mundo seguindo a Stephanie. Sério, eu quero chegar a Ê! 2.000, gente. Me ajuda. Bora, bora sim. Vamos ajudar, todo mundo ajudando. E Obrigada, obrigada Stephanie. Obrigada por ser nossa pelo inspiração. convite. Ai, nada disso. Cada um é seu. Cada pessoa tem que ser sua própria inspiração, gente. Mas ajuda mesmo. Por isso que eu quero fazer esse Instagram. A Dr. Mori me ajudou muito. Sem ela, eu não teria feito esse processo. Então, é assim um pontinho de luz para vocês. Então, só vai. Tá? E boa sorte na sua jornada também. Obrigada. Beijo grande e até Beijão. mais. Até Tchau, mais. linda. Tchau. Até.